Graça e paz, meus amados. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos à terceira carta do apóstolo João. Nas duas primeiras cartas ele já tinha escrito para combater os falsos ensinos do gnosticismo, de um gnosticismo ainda incipiente, ainda no começo, mas que negavam a divindade de Jesus, que negavam a sua humanidade, que negavam aspectos fundamentais da fé cristã, atribuindo que como o corpo é mau, como matéria é má e o espírito é bom, que poderia fazer o que quiser com o corpo, ou que deveria se maltratar o corpo e privilegiar apenas o espírito e alcançar a salvação através do conhecimento, através de palavras-chave. Eles negavam a suficiência do sacrifício de Cristo. Na sua terceira carta, João não escreve para combater as heresias dos falsos mestres. Ele escreve, pelo contrário, para tratar sobre a hospitalidade, sobre o recebimento, sobre o carinho e o cuidado que deveria ser dado aos verdadeiros obreiros, aos mestres, àqueles que viviam para o Evangelho. O contexto, então, era que haviam mestres itinerantes, pessoas que viviam, indo às igrejas por amor a Jesus, não tinham nada de seu, mas partiam para pregar, para edificar. Então, ele escreve para que esses mestres pudessem ser bem recebidos. E a terceira carta, João escreve aproximadamente, já ainda também no ano 90, 95, ao final da sua vida, ao final do primeiro século, mas ela tem um destinatário diferente. Ao invés de uma igreja ou que fosse uma carta circular, ele cita o presbítero ou ao amado Gaio, a quem eu na verdade amo. Então foi destinada a uma pessoa, pelo menos se entende que esse Gaio é realmente uma pessoa. Ele começa elogiando Gaio, ele começa elogiando e diz: amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Vamos lembrar que nós estamos estudando o amor e o perdão de Deus. Agora imagine comigo, após um verdadeiro encontro nosso com o amor e o perdão de Deus, isso deve ter um impacto muito forte na nossa vida. Isso deve provocar uma transformação. Isso deve provocar algo que esperamos e o Senhor espera de nós, que faça com que nós possamos agora transmitir e derramar esse amor e levar esse amor adiante às outras pessoas que estão ao nosso redor. Um exemplo de um homem tocado por Deus foi Gaio. João começa dizendo: olha, eu desejo que te vá bem, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, porque eu muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, João vai citar 3 homens nessa carta, nessa curtíssima carta. Ele vai citar 3 homens. O primeiro deles é Gaio, o verdadeiro, aquele que realmente havia dedicado a sua vida, o seu coração, de forma verdadeira ao Evangelho e ao Senhor. Não tenho maior alegria ou maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então ele reconhece que o ponto forte de Gaio, que uma das qualidades de Gaio era buscar a verdade, era tentar viver pela verdade. Lembrando que em João, o Evangelho, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele está falando aqui, você anda na verdade, você vive pela verdade, obviamente está falando sobre Jesus Cristo, que é a verdade encarnada, que é a verdade plena, absoluta. Mas ele dá alguns conselhos a Gaio. Apesar de viver na verdade, apesar de buscar a verdade, apesar de que as pessoas testificam da honestidade, da verdade, eu imagino que tem a ver com honestidade, porque são, obviamente, irmãs siamesas, né? Tem que andar juntas, a verdade e a honestidade.
Mas ele diz: olha, amado, procedes fielmente em tudo o que você faz para com os irmãos e para com os estranhos. Então João dá uma orientação a Gaio que ele tanto amava, do tipo: olha, você precisa agora prestar atenção nisso, porque se você cuida da verdade, aqueles que vêm em nome da verdade, eles merecem cuidado, para que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, ou seja, aos estranhos, se conduzires como é digno para com Deus, bem o farás. Porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, saíram, nada tomando dos gentios. Então, ele está dizendo: olha, essas pessoas, elas abriram mão de qualquer coisa e elas têm partido pelo nome de Jesus. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Vamos lembrar que na segunda carta de João, ele diz que aqueles que não têm a verdade, aqueles que não perseveram, aqueles que não querem declarar Jesus como Deus, são enganadores e não devemos nem mesmo recebê-los em casa. Talvez por amar a verdade, talvez por se esmerar na verdade, talvez Gaio estivesse exagerando, ele não estava recebendo ninguém. Mas o fato é que a hospitalidade, ela é uma obrigação cristã, porque a partir do momento que nós somos filhos de Deus, os outros filhos de Deus são nossos irmãos, devemos cuidar, devemos amar, devemos ser hospitaleiros. A palavra de Deus ainda chega a dizer: olha, sede hospitaleiros, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Se referindo, obviamente, a Ló, quando recebe os homens na sua casa. Então, ele elogia muito Gaio, um homem que amava e buscava a verdade, mas que precisava aprender ainda a ser hospitaleiro, ou seja, transformar toda essa busca pela verdade em algo prático também para com o Evangelho. Não adianta devorar a Bíblia, não adianta decorar todos os textos, não adianta simplesmente saber de qualquer referência, entender tudo sobre o livro Bíblia e não conhecer a palavra de Deus. Ou seja, não adianta eu conhecer a palavra de Deus e não conhecer o Deus da palavra. Em outras palavras, é isso. Não adianta eu conhecer tudo que está escrito nesse livro como se eu estudasse simplesmente um livro. Eu tenho que entender que a Bíblia é a palavra do próprio Deus para mim. Ela tem que modificar, ela tem que fluir, ela tem que mudar, ela tem que transformar, ela tem que vivificar primeiramente a minha vida. E eu tenho que transbordar. Assim como quando Jesus diz: olha, aquele que beber da água que eu te der, no seu interior fluirão, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem que transbordar. Aqui ele vai dizer: olha, devemos ser cooperadores da verdade, porque eles também estão pregando a verdade. Então, Gaio é o verdadeiro, o honesto, aquele que testificaram da verdade. João agora orienta que ele também seja hospitaleiro. O segundo homem que é citado na terceira carta de João é Diótrefes. E Diótrefes é um problema. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes até mesmo por um bom coração, muitas pessoas querem sempre fazer o melhor. Deus merece o melhor. E eu falo isso de cadeira, porque eu sou muito perfeccionista. Eu tive que aprender desde muito cedo a tolerar, a repartir as atividades, mesmo que alguma coisa, tem tantas coisas que os outros fazem muito melhor do que eu. Na nossa igreja tem pessoas que cantam muito melhor do que eu, que tocam muito melhor do que eu. Mas algumas coisas eu sei fazer bem, e outras pessoas sabem fazer bem. Por isso, quando Jesus falou sobre a sua igreja, ele comparou com um corpo, porque não existe num corpo um único órgão. Imagina se todo o nosso corpo fosse estômago, se todo o nosso corpo fosse pulmão, se todo o nosso corpo fosse cérebro, não ia ser um corpo, não ia funcionar. Existem órgãos diferentes, com funções diferentes, que se complementam, que alimentam uns aos outros,
que trabalham uns para com os outros. A igreja da mesma forma, o corpo de Cristo da mesma forma, a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade de dons, de cristãos, de jeitos, de trejeitos, de caráter, de gênios, de forma de se portar, de forma de pensar, de gostos, de gosto musical, de gostos literários. A multiplicidade é justamente para formar no todo que Deus criou um belo mosaico. Não é para que sejamos todos iguais. O erro é quando nós tentamos sempre impor aos outros simplesmente o nosso pensamento porque entendemos que nós pensamos melhor do que os outros. E esse Diótrefes, ele chega a dizer: olha, eu tenho escrito para a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então, alguns acabam transformando essa vontade, não sei se ele começou a sua obra na igreja com um coração realmente voltado, mas o fato é que ele foi tomando gosto por ser elogiado, tomando gosto por estar à frente, e agora o que João está dizendo aqui é que as cartas de João não eram lidas na igreja porque ele não queria trazer ensinamento de outros. Ele queria ter o primado, ele ter a primazia, ele queria aparecer. Então João diz: quando eu for lá, eu vou trazer à memória o que ele faz, proferindo inclusive contra nós palavras maliciosas, muito diferente do que Jesus ensinou. Jesus disse: se você quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser o maior, que seja o servo dos seus irmãos. Aqui não. Nós vemos que Diótrefes, ele proferia palavras maliciosas contra João. Não contente com isso, não recebia os irmãos, ou seja, outros mestres, outros cooperadores, os obreiros do evangelho, não eram recebidos por Diótrefes, porque ele queria somente ele estar à frente do trabalho e as pessoas tinham que ouvir a ele. Quando nós agimos assim, quando nós queremos impor uma forma única, quadrada, nossa, de ser e de fazer para todas as pessoas, nós entendemos que nós somos maiores do que Deus. E esse foi o pecado de Lúcifer, quando ainda era um anjo de luz no céu. Ele começou a achar que ele podia ser maior do que Deus, que ele merecia estar em destaque. Deus não divide a sua glória. Não adianta querermos ser o primeiro. Jesus disse: quem quer ser o primeiro, que seja o último. Mas Diótrefes não fazia isso. E ele não somente não recebia os cooperadores do evangelho, as pessoas que também vinham da parte de Cristo, da parte de Jesus, ou seja, que lutavam pelo evangelho, que pregavam o evangelho, que ensinavam o evangelho, ele não recebia e impedia os que da igreja queriam receber, a ponto de expulsar da igreja aqueles que queriam receber outras pessoas. Como se o fato de, por exemplo, eu convidar algum pastor para pregar na minha igreja seria um risco para mim, porque as pessoas podem gostar mais do outro pastor. Eu quero que gostem, eu quero que sejam abençoadas, e eu quero ser abençoado também. Eu também preciso ouvir, eu também preciso receber. Por isso eu já te peço, continue orando por mim, continue orando pelo nosso trabalho, continue orando por essa campanha que já está pertinho, graças a Deus, do fim, né? Porque significa que estamos conseguindo falar sobre o amor e perdão de Deus que transformam. O amor e o perdão de Deus não é para que nós venhamos a querer crescer, mas como João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Diótrefes não aprendeu isso. Ele queria ter a primazia. Então João diz: quando eu for, eu vou trazer à memória as obras que ele faz. Eu vou desmascarar essa primazia toda. Amado, ele continua dizendo, obviamente, a Gaio, né? Porque ele está citando agora Diótrefes. Não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz mal não tem visto a Deus. Então, ele diz: não imite a Diótrefes. Cuidado para você não ser seduzido também por essa vontade de estar no auge, de estar no alto, de ser elogiado, de estar à frente. Cuidado. Você que tem andado na verdade, que me alegrou porque as pessoas testificaram da sua verdade, como você anda na verdade. Cuidado para você não se deixar levar por esse sentimento de vaidade que entrou no coração de Diótrefes.
Então, se Gaio era o verdadeiro, Diótrefes é o vaidoso, é o soberbo, é o orgulhoso, é aquele que quer aparecer, é aquele que quer estar à frente. Ora, como eu vou me julgar necessitado do amor e do perdão de Deus? Como eu vou entender que eu sou necessitado do amor e perdão de Deus, se eu acho que sou mais do que os outros, se eu acho que eu tenho que estar em proeminência, se eu vejo em mim qualidades que os outros não têm? Quando eu começo a encher muito a minha bola, eu não estou vendo mais a realidade da minha fraqueza, da minha pequenez, do meu pecado, da minha necessidade de Cristo, da minha incapacidade de me salvar. Eu começo a achar que talvez seja por meus próprios méritos, pelo meu próprio braço. E isso é um trágico fim, porque Paulo chegou a declarar: quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, eu preciso entender que eu sou necessitado, que eu dependo, para que eu possa, então, ser abençoado por Deus e ouvir realmente a voz de Deus. E o último dos homens que é citado por João é Demétrio. Ele continua dizendo: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio era aquele que, por agir de uma forma como Deus queria, ele se tornou uma referência, alguém conhecido. Mas veja bem, em nenhum lugar aí mostra que Demétrio queria aparecer. Fala de Diótrefes. Diótrefes queria ser o primeiro, mas todos davam testemunho de Demétrio. Por quê? Porque obviamente Demétrio não queria aparecer. Ele queria trabalhar, ele queria servir, ele queria desfazer a vontade de Deus, e ele fazia a vontade de Deus. Ele não perdia tempo olhando se estava sendo reconhecido, esperando aplausos, esperando agradecimentos. A pior coisa que podemos fazer é agir na obra de Deus, ou querer fazer a vontade de Deus, mas querer ser reconhecido pela vontade de Deus, querer receber elogios ou agradecimentos por fazer a vontade de Deus. Isso pode se transformar numa verdadeira casca de banana, que vai ser usada para que nós venhamos a escorregar e cair da graça de Deus. Quando nós esperamos elogios ou agradecimentos, ou parabéns, aplausos para nós mesmos, tiramos Jesus do lugar de honra e achamos que nós merecemos alguma coisa. Que Ele seja sempre e sempre entronizado em nossas vidas, e que nós possamos ser como Gaio, andando na verdade, e como Demétrio, que todos davam testemunho dele. Cuidado para não ser como Diótrefes, querendo aparecer, querendo ser o primeiro. Já começou errado, já não vai ser o primeiro. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último. Se alguém supõe ser alguma coisa, que seja servo. Que eu e você possamos entender que Jesus é tudo, e nós somos vasos de barro, para que o tesouro dentro de nós, que é a mensagem do Evangelho, seja evidenciado, não a embalagem. Nós somos servos. O nosso Senhor é digno de toda glória, de todo louvor. Que Deus nos abençoe, que você possa receber, entender, praticar e viver o amor e o perdão de Deus, com toda a humildade, com todo o testemunho de Demétrio, com toda a verdade de Gaio, com toda a certeza que Deus e o Espírito Santo de Deus abençoarão e estarão com você nessa caminhada. Deus nos abençoe. Amém.